Olá, estamos aqui no canal Haja Luz e a nossa oração que haja luz em nome de Jesus na sua mente, na sua casa, na sua família, amém? Hoje vamos falar de um tema muito importante, acho que o mais importante hoje de todos que nós tratamos aqui, que é sobre oração, né? Então, a criança deve orar? Não deve orar? O que você acha? Sim, a criança deve orar, né? A oração é falar com Deus. Então, como que você fala que uma criança não deve falar com Deus? Claro que ela deve falar com Deus, né? Então, assim, claro que vai depender do tamanho do seu filho, né? À medida que ele vai crescendo, você vai ensinando como se deve orar, né? E quanto menorzinho, a oração menorzinha, uma explicação mais simples do que é orar, né? Mas você deve, desde pequenininho, ensinar o seu filho a orar, certo? Esse é o primeiro ponto do nosso vídeo. O que eu quero dizer para você então? Quero ensinar para vocês a mãozinha, como que você vai ensinar o seu filho a orar. Claro que isso aqui é para uma criança de 4 anos para cima, né, para ele entender esse motivo de oração, e à medida que ele vai crescendo, ele vai acrescentando. Eu vou explicar para vocês, né, coisas que ele pode pedir em cada categoria. Mas antes eu quero dizer para vocês o seguinte. Então, em primeiro lugar, pai e mãe, se você quer o seu filho orando, você precisa ser uma pessoa de oração. Você precisa orar. Você precisa buscar a Deus, né, em oração, ter momentos de oração. E você precisa deixar o seu filho ver você orar. Ou ver você indo se recolher para orar. Certo? Precisa saber, nossa, minha mãe está orando. Então isso é importante, a gente tem que orar. Né? Por que a minha mãe faz isso? Certo? Ou por que o meu pai vai lá e ora? Não incomoda o papai, ele está orando, né? É ver você como modelo de oração para ele. Lá em Lucas 11, nós temos os discípulos perguntando para Jesus, Senhor, nos ensina a orar. E é tão engraçado, eles não pedem para Jesus nos ensina a pescar, nos ensina a outras coisas, né? Esta é uma fala de quem viu, tipo assim, nossa, você está aí fazendo essa comida, me ensina a fazer ela, né? Então eles viam Jesus Cristo praticando a oração. Então o Senhor nos ensina a orar. Se você é o próprio Filho de Deus e está orando, meu Deus, nos ensina a orar. E aí ele vai ensinar, né, ali a oração do Pai Nosso, que ela nada mais é do que um modelo a ser seguido, né? Tem partes fundamentais daquela oração ali, né? Se você vai analisar a oração como todo, não é o propósito desse vídeo, né? Ela não deve ser feita com uma repetição que você não sabe o que está falando ou não pensa no que está falando, está lá dormindo, Pai Nosso que sai do céu, né? Não está orando a oração, certo? Ela precisa ser orada, ela precisa ser falada, né? E para mim, mais do que uma oração do Pai Nosso, orar é falar com Deus. Se todos os dias você chega e fala com a pessoa a mesma frase repetida, oi, bom dia, como vai, tudo bem? Oi, bom dia, como vai, tudo bem? Oi, bom dia, como vai, tudo bem? O que você acha desse tipo de diálogo? Não é um diálogo, é uma repetição, que às vezes nem parece que você está conversando, mesmo que você queira saber, oi, como vai, tudo bem, né? Por exemplo, seu filho, oi, como foi a escola? Ah, a escola foi ótima. E aí o diálogo acaba, não, mas e aí? O que você fez lá? A prova foi legal, não foi legal? Coleguinha? O que vocês comeram? O que vocês lancharam? O que vocês fizeram no recreio? É um diálogo, né? Então, da mesma forma que um diálogo com uma pessoa, orar é dialogar com Deus, então você precisa conversar com Deus, né? E aí é o outro princípio que eu quero que você entenda e passe para o seu filho. Então, segundo ponto, orar é muito mais do que pedir coisas para Deus, né? Porque normalmente o que se passa para as crianças é aquela oração de final de dia, vamos orar e agradecer a Deus pelo nosso dia e pedir as coisas para Deus, né? Então é aquela oração 90% de pedido. Vou ensinar a mãozinha para vocês vão perceber que a última coisa que se pede. E aí você vai ensinar para o seu filho, ok? Outra coisa que eu quero dizer para vocês, muito importante, é que a questão de você ensinar por que se ora. Então, leia versículos da Bíblia para o seu filho, ensinando por que nós oramos. Porque na Bíblia está escrito que nós devemos pedir, nós devemos chegar diante de Deus com as nossas súplicas, porque nós precisamos interceder pelas pessoas, interceder é orar, é buscar a Deus, né? Isso é fundamental, você explicar por que na Bíblia e na vida real. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você deve orar com seu filho todos os dias, né? A gente usa a hora de dormir como um hábito. Mas pode ser na hora que acorda, pode ser qualquer momento que você escolher. A hora de dormir é aquela hora que você está recolhendo, né? Para pensar nas coisas. Eu faço um momento de oração com os meus filhos na hora de dormir, né? De leitura da Bíblia, de oração, mas não pode ser na hora já de dormir. Porque aí eles já estão dormindo e não prestam atenção. Então, antes da hora de dormir, certo? Esse é o momento adequado. E aí, você deve orar em todo o tempo com o seu filho. Por exemplo,
Tá passando um problema na escola, vamos orar por esse problema, meu filho? Tá passando uma enfermidade, você, ele, vamos orar por essa enfermidade? Tá passando um medo, acordou assustado, vamos orar por esse medo, né? Para ele ir embora, para Deus te mostrar que ele é maior. Então, em todos os momentos, você orar com o seu filho. E ele vai aprendendo na prática, o que diz na Bíblia, que nós temos que clamar e orar e buscar a Deus e colocar as nossas petições diante de Deus, certo? Então isso precisa ser prático no dia a dia com o seu filho, porque, como eu já disse, a criança aprende na prática, no viver diário, certo? E os adolescentes também. Ensina o seu adolescente a orar e ele não vê você orando para você ver o que vai acontecer. A criança, ela já é menos crítica, mas ela é crítica. Mas ela vai guardando, chega na fase da adolescência, ela vem e fala para você, né? Então, orar é um dos hábitos, na minha opinião, né? Ali as disciplinas espirituais mais importantes. Orar e ler a Bíblia são dois fundamentos que, se você é um cristão, não ora e não lê a Bíblia, alguma coisa errada tem no seu cristianismo ou na sua prática cristã, certo? Você está sem alimento, né? E uma pessoa sem alimento, ela morre. Sem alimento físico, ela morre fisicamente. Sem alimento espiritual, ela morre espiritualmente. Nosso alimento espiritual é oração e leitura da Bíblia. Aí nós temos as demais, né? Que é frequentar a igreja, que é jejuar, que é outras práticas espirituais. Mas a fundamental é oração e leitura da palavra, ok? E na minha opinião, e aí pode ser que alguns divirjam, vai divergir de mim, mas eu acho que você tem que ensinar o seu filho a ter um tempo com Deus, só dele. Dependendo da idade dele. 4 aninhos pra frente ali, né? Claro que antes de 4 aninhos ele vai ter mais dificuldade. Mas você tem que ir disciplinando ele pra ele ter um tempinho com Deus. Aí você fala assim, agora você vai falar só você e Deus. E você fica ali do lado, eu vou falar só eu e Deus. E aí você vai ensinando ele a ter esses momentos com Deus. Eu vou ensinar a mãozinha pra vocês. Vamos lá. Nesse tempo que ele tem com Deus, ele pode seguir esta ordem da mãozinha. Que eu orei e pedi a Deus, e Deus me deu esse discernimento para ensinar as crianças da minha igreja, né? E tem sido muito útil. Primeiro, você vai dizer para Deus como você tá. E aí, joia, Deus? Olha, eu tô mais ou menos, hoje o dia foi pesado, hoje o dia foi muito legal, Deus, eu brinquei disso na escola, eu fiz aquilo, fiz isso, né? Hoje eu tô triste porque meu pai tá triste, né? Como é que você tá? Tá joia? Não tá joia com Deus? E aí é claro que o tamanho da criança vai interferir, ela vai orar pouquinho, ela vai orar mais, dependendo do tamanho da criança, certo? Segundo dedinho, você pecou, né? O dedo da acusação. Então nós pecamos, então Senhor me perdoa. Depois que eu converso com Deus de como eu estou, vou dizer, Senhor me perdoa, porque eu sou pecador, né? Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu tenho o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Limpa a minha vida com teu sangue, né? Para que eu possa estar aqui agora diante da sua presença e desfrutar do Senhor. Então, segundo ponto, pedir perdão pelo pecado, pedir o sangue de Jesus Cristo. Terceiro ponto, que é o maior dedinho, o que a gente tem que fazer mais com Deus? Agradecer, gente. O terceiro dedo é agradecer. Eu tenho que agradecer por tudo que o Senhor fez na minha vida, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que eu tenho. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uma escola, eu tenho uma casa, né? Eu tenho um cachorrinho. O que eu tenho? O que eu tenho que agradecer? Temos muitos motivos para agradecer. E aí nisso você vai ensinando a sua criança a ser grata, certo? E aí ele vai agradecendo. E cada semana vai agradecer por coisas diferentes que vão acontecendo no dia a dia, certo? Aqui, esse dedinho, dizem que é um dedinho que tem a veia ligado com a veia do coração, né? Então, é os sentimentos. Né? Aqui tem a ver com os seus sentimentos. É o momento de você já agradeceu, agora você vai adorar e elogiar a Deus. Eu falo elogiar para eles entenderem, né? O que é uma adoração. Adoração é elogiar, é tipo um agradecimento, mas não pelo que ele fez, e sim pelo que ele é. Senhor, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é fiel. Nossa, eu admiro o Senhor, eu sou encantada com a sua santidade, como o Senhor é grande, com o seu poder. Então aqui você vai elogiar a Deus, adorar, um momento de adoração a Deus, né? São coisas que Deus é, nada do que Ele fez, que Ele faz já foi, você já agradeceu, né? Certo? E aí depois que você fez tudo isso, a última coisa que você vai fazer é pedir. Então o menorzinho dedo é o pedir. Então eu vou pedir para Deus as coisas que eu estou precisando, vou pedir para Deus me renovar espiritualmente, vou pedir para Deus os dons que eu quero, vou pedir para Deus me usar. Então pedir é a última coisa que a gente faz, certo? Num momento com Deus. Tem gente que fala assim, você não vai pedir nada para Deus, não dá conta de orar. A oração não sai do lugar, porque não consegue não pedir nada. Começa a orar e já pede, né? Então, experimenta fazer esse exercício, você também adulto, né? De
ir nessa sequência e, por último, pedir. Né? Este é o momento de oração, o momento de relacionamento com Deus. Né? Eu não tenho nenhum relacionamento que eu chego todos os dias e fico pedindo coisas para as pessoas. Ou me dá isso, ou me dá aquilo. Essa pessoa vai correr de mim. Né? E aí a gente quer que Deus aceite a gente, fica pedindo o tempo todo coisa para Ele. E aí? Né? Então vamos orar a Deus, vamos pedir, vamos clamar, vamos adorar, vamos agradecer a Deus, certo? Então neste momento de pedir aqui, é um momento de pedir coisas para Deus, mas também de pedir que a vontade dele seja feita na sua vida, na nossa vida, né? Para que ele realize o propósito dele em nós. Ok? É isso que eu tinha para falar para vocês sobre oração. Um abraço, até o próximo vídeo.